E aí, minhas queridas e meus queridos, tudo bem com vocês? Muito bem, vamos começar. Deixa eu acertar aqui mais uma aulinha. Na aula passada a gente falou sobre as leis de Newton, fizemos um estudo introdutório, né, sobre as leis de Newton. E aí vimos também algumas forças. Nós vimos a força normal e a força peso. São os dois tipos de força que a gente tinha estudado. Uma força representando uma das forças lá que a gente chama de ação à distância, que é o caso da força gravitacional, força elétrica e magnética, que a gente vai estudar mais adiante. E também vimos a força normal, que é uma força de contato, certo? Aquela força sofrida por corpos que estão apoiados numa superfície de contato. Nessa aula aqui, nós vamos explorar mais três tipos de força que são muito importantes, tá? São forças que a gente consegue utilizar depois para criar modelos para entender fenômenos mais complexos, fenômenos às vezes que a gente não consegue perceber é, na realidade, assim, porque a gente trata, são coisas que acontecem microscopicamente, né, a nível de átomo, inclusive também, mas enfim, depois, mais para frente no curso a gente vai falar disso, beleza? A gente não vai falar dessas coisas tão abstratas hoje, não, beleza? Vamos começar então com a força de tração. O que é a força de tração, tá? A força de tração é a força que a gente exerce por meio de um fio ou por meio de uma corda, tá? De um cabo, enfim. O exemplo mais claro que eu tenho para passar para vocês é aqueles aparelhos de musculação na academia que estão fechados agora, né? Aquelas máquinas que você sabe, você puxa assim para fazer costa, pá, empurra assim para fazer tríceps, certo? Os caras ficam lá berrando na academia. Então, aqueles aparelhos lá, né? A força que a pessoa está fazendo no aparelho é transmitida até o peso por meio da força de tração. É essa força que é transmitida. E como que funciona, tá? A lei de Newton mais importante para entender o funcionamento da força de tração é a terceira lei. Tá? Em geral, todas as forças que a gente vai ver aqui hoje são forças que todas as leis estão presentes sempre, mas a terceira lei é a mais importante no funcionamento dessas forças, beleza? Então, como que funciona? Numa extremidade do fio, imagina que eu tenho um bloco ali, tá? Você está vendo que tem um bloco aqui, né? Certo? Tem um fio preso nele. Essa extremidade que está livre é como se fosse a extremidade do fio que você vai puxar. É por meio dessa extremidade que você vai puxar o bloco. O que que acontece? Como que funciona a força de tração? Essa força eu estou chamando de tração, mas seria uma força F qualquer que você está fazendo no cabo, certo? A força de tração é a força que é transmitida ao longo do fio, porque quem que vai sofrer a ação dessa força? É o bloco. Veja que você não está puxando o bloco, você está puxando a corda. E quem que puxa o bloco é a corda. Então, a corda puxa o bloco por meio dessa força de tração, que é a força que você está fazendo numa extremidade e que é transmitida até a outra extremidade do fio lá. Beleza? Essa que é a força de tração. Só que aí o que, que acontece por causa da terceira lei de Newton? Isso é muito importante, tá? O que, que acontece por causa da terceira lei de Newton? Se a corda puxa o bloco também vai puxar a corda, certo? O bloco vai puxar a corda com uma força de mesma intensidade, né? Mesma direção, sentido contrário, lembra da terceira lei, e essa força, por sua vez, é transmitida até a outra extremidade do fio, e essa força telinha que seria a resistência, né, do bloco, é a resistência que a gente sente na hora de puxar um corpo por meio de uma corda, certo? Beleza? Embora você esteja puxando a corda e a corda é muito mais leve do que o bloco, tá? Você sente a resistência do bloco na sua mão. Ah, mas eu não estou puxando o bloco. Pois é, só que o bloco puxa a corda que você está puxando para arrastar ele também. Beleza? Então a força de tração funciona dessa forma. É uma força que é transmitida por meio do cabo. Beleza? Propriedades dessa força, né? A direção da força de tração é dada pelo fio, tá? Pelo cabo, pela corda que você estiver usando para estudar, né? Então, se o fio estiver na horizontal, as forças, os vetores que representam as forças estarão na horizontal também. Se o fio estiver na vertical, então as forças estarão na vertical, tá? A direção da força é dada pelo fio.
E o sentido? Apontando para o centro do fio. Por isso que eu estou falando que quem representa a força de tração mesmo, né, são essas forças que estão apontando para o centro do fio, porque elas estão sendo exercidas é, nas extremidades do fio. Beleza? Tá? Muito bem. Como que faz para calcular a intensidade da força de tração, professor? A força de tração ela vai funcionar, em termos de cálculo de intensidade, da mesma forma que funciona a força normal. Lembra que eu falei para vocês que não tem uma fórmula para você calcular a força normal. Vai depender de cada situação. A força de tração é a mesma coisa, tá? Então, eu coloquei um exemplo bem rápido aqui para eu resolver aqui mesmo, nem vou mudar de tela, tá? Esse exemplo vai ficar aqui na aula mesmo, nem vou colocar como um exemplo da aula mesmo, porque é muito simples e a gente já fez uma questão dessa envolvendo força normal. Como a gente não vai tratar ainda de sistemas acelerados, isso vai ficar para a próxima aula, tá? Isso daqui, esse exemplo aqui já é suficiente para a gente tratar de força de tração, ok? Então dá uma olhada. Eu tenho uma figurinha aí que representa como se fosse o teto aqui, né? Tá? E aí eu tenho como se fosse um lustre aqui pendurado por meio de um fio no teto. Aí ele pede para calcular a força tensora exercida pelo fio, né? Bom, para calcular a força tensora, primeiro eu tenho que analisar a dinâmica de um corpo que sofre a ação dessa força. Então, nesse caso, o corpo que a gente está escolhendo aqui vai ser o próprio lustre, certo? Veja que ele deu a massa do lustre, né? Tá? E deu também o módulo da gravidade local, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Quais são as forças que estão atuando nesse lustre aí? Bom, eu tenho a força peso para baixo, que era para ser para baixo. Meu Deus do céu, olha a direção desse vetor. Quer dizer, vetor entre aspas, né, gente? Tá? Então eu tenho a força peso apontando para baixo e a força de tração puxando ele para cima, certo? Porque o que acontece? O lustre puxa o fio para baixo, esse fio puxa o teto para baixo, o teto, por ação e reação, puxa o fio para cima, e essa força é transmitida até o lustre. Então, o lustre está sendo puxado para cima, tá? Como o lustre está paradinho, está quietinho aí, tá? Ele está em repouso, tá? O que nós podemos dizer da força resultante nele? É zero. Se a força resultante é zero, quer dizer que a soma dos vetores tração e peso é zero, tá? Quando que a soma de dois vetores dá zero? Isso foi uma questão da atividade da aula retrasada, lá da aula de álgebra vetorial, né? A soma de dois vetores dá zero quando eles têm mesma direção, mesma intensidade e sentidos contrários, que é o que está acontecendo com a força peso e com a força tração aqui. Bom, se elas têm a mesma intensidade, então eu posso dizer que a intensidade da tração é igual à intensidade da força peso. Mas a gente sabe calcular a força peso, né, gente? A gente viu a formulinha. É massa vezes a gravidade, mg. Eu tenho esses dois dados aí, ó, tá? A massa é 5, a gravidade é 10. Tá meio torto aqui. O cafezinho tá atrapalhando. Beleza. Só multiplicar, a tração vai dar 50 newtons. Beleza? Então, esse tipo de problema já está ótimo para a gente nessa aula aqui, tá? Depois vocês vão ver quando tiver sistemas acelerados, terão coisas mais complexas. A força de tração vai ter um papel um pouco mais atuante aí nos fenômenos que a gente vai analisar, mas isso daqui já está ótimo por enquanto. Beleza? Tranquilão a força de tração, né? Ótimo. Vamos continuar então. Vamos para o estudo da força elástica, tá? A força elástica que nós vamos estudar é a força elástica causada em molas, tá? Por que em mola, professor? Qualquer coisa que estica, a gente não pode falar que é elástico, um elastiquinho de borracha. A gente pode pensar na tela da raquete de tênis, quando a bolinha de tênis bate a telinha, ela é meio empurrada para trás, ela estica, né, professor? Ali é força elástica também? Também é força elástica. Só que todos esses fenômenos mais complexos assim, a gente usa na física, a gente usa o que a gente chama de sistema massa-mola para fazer uma analogia. Sempre que tem força elástica, a gente pode usar um sistema massa-mola para representar ele, entendeu? O sistema massa-mola nada mais é do que uma mola,
que a gente conhece bem, tá? E uma massa que vai sofrer a ação da força dessa mola, tá? Como que funciona a força elástica? Acho que eu tenho um elastiquinho aqui, eu até esqueci. Esse elastiquinho de borracha, que todo mundo já pegou um elastiquinho desse tipo aqui, ó, certo? O que que você percebe quando você puxa, quando você estica ele, tá? Que você vai sentindo uma resistência cada vez maior quanto mais esticado ele fica, né? Certo? Então, essa é uma característica muito interessante e muito importante do estudo da força elástica, tá? Então, veja, eu estou deformando um corpo, tá? E enquanto ele vai sendo deformado, eu sinto uma resistência, que nada mais é do que uma força, né? Que varia, que muda com o tamanho da deformação que eu causo nesse elástico. Certo? A mola é a mesma coisa, tá? Então eu coloquei esse simuladorzinho que eu vou deixar lá para vocês brincarem também depois, tá? Vou ligar todas as forças aqui. Aqui do lado eu tenho uma legenda de cada coisa, ó. A força F é a força aplicada na mola, a força azul, né? A força laranja é a força elástica e aquele vetorzinho verde vai ser a deformação causada nela, certo? Muito bem. Aí eu tenho esse tracejadinho aqui que mostra a posição de equilíbrio da mola. O que que é a posição de equilíbrio da mola? Quando a mola está relaxada, está sozinha, tá quietinha, tipo o elástico, tá assim, certo? Isso daqui é a posição de equilíbrio dele. Então você pode o quê? Puxar, esticar ele, tá? Tirando ele da posição de equilíbrio, entendeu? A posição de equilíbrio é importante porque é a partir dessa posição que a gente mede o que a gente chama de deformação. A gente mede a deformação por meio de um comprimento, o quanto eu estou me distanciando da posição de equilíbrio do elástico. Beleza? Então, olha só. É, eu vou causar uma força nessa mola, vou esticar ela, veja o que acontece com a força elástica. Então, eu estou aplicando, tá, uma força para a direita. Agora, acabei de ver que essa legenda está trocada aqui. Eu vou, tá? Eu vou arrumar isso daqui agora, porque senão eu vou esquecer. E aí fica complicado, entendeu? Vocês já estão acostumados, né? Com esse nosso nível de profissionalismo magnífico. Então, não tem problema. Ó, a força, então, laranja é a força aplicada, certo? Veja que ela vai aumentando enquanto eu vou esticando a mola. E a força elástica, que é azul, dá uma olhada na intensidade dela, ó. Vai aumentando com a mesma intensidade, certo? Por quê? Porque eu sempre estou mantendo a mola, né, em equilíbrio. Eu só estou aumentando a força aqui em cada uma delas. Olha o vetorzinho verde aqui representando a deformação. Olha o que acontece com a força elástica, com o azul, e com o verde enquanto cada um vai aumentando. Dá uma olhada, ó. Enquanto um aumenta, o outro aumenta também. Quer dizer, quanto maior a deformação, maior a força elástica. Tá? Outra coisa importante, note que a força elástica, agora eu vou comprimir a mola, eu vou apertar ela, certo? Note o que acontece com a força elástica. Agora eu estou comprimindo, estou empurrando ela para a esquerda, enquanto a força elástica está atuando para a direita. Então a força elástica ela é sempre contrária à deformação, que também pode ser representada ali naquele vetorzinho verde ali, certo? Se eu estou deformando ela para a esquerda, olha a força elástica para onde aponta, para a direita. Se eu deformo ela para a direita, a força elástica está para a esquerda. Então, a direção da força é dada pela direção da mola, certo? E o sentido da força elástica é sempre contrária à deformação. Beleza? É, professor, mas essa mola aí, dá um exemplo dessa mola aí. Essa mola aí pode ser aquela mola que eu vejo quando eu olho embaixo da roda ali do carro, embaixo do paralama. Tem uma mola ali, professor. Aquilo lá é uma mola? É uma mola. Sim, é uma mola, pode ser aquela. Mas, professor, e na minha caneta, aquela canetinha de fazer tic-tic-tic assim, tem uma molinha ali dentro também, é a mesma mola? Obviamente há uma diferença, né, entre a mola que está no sistema de amortecimento do carro e a mola da sua caneta, certo? A força elástica em cada uma delas vai funcionar da mesma maneira, tá? Vai funcionar da mesma maneira, mas é óbvio que a força que você aplica na molinha lá da caneta,
Se você aplicar essa mesma força na mola do sistema de amortecimento de um carro, a deformação não vai ser a mesma. O que eu estou querendo dizer é, você não vai deformar com a mesma facilidade a mola do sistema de amortecimento do carro e a mola da caneta, né, meu? Certo? E daí, professor, como que a gente mede isso daí? Porque a força, então, ela não depende só da deformação que eu causo na mola, certo? A força elástica. Não, ela vai depender também de características da mola. O que muda uma mola da outra é o que nós chamamos, aqui está em inglês, ó, constante elástica. Aqui está constante da mola, né? Constante elástica. Cada mola é diferente da outra e o que diferencia ela matematicamente falando, algebricamente falando, é a constante elástica dela, certo? Que reflete o quê? Qual é a espessura, de qual material que essa mola é feita, qual é o comprimento dela quando ela está relaxada também, isso daí pode ter uma influência. Então aqui eu posso alterar, dá uma olhada naquele número ali, ó, tá? Depois a gente vai analisar toda essa unidade de medida, tudo certinho. Se eu aumentar a constante elástica da mola, o que vai acontecer? Eu vou precisar causar uma força muito maior para uma deformação pequena, certo? Então eu vou mostrar para vocês, ó, dá uma olhada. Essa mola com constante elástica aqui de 500, eu vou colocar 500 newtons por metro. Se eu aplicar uma força de 100 newtons, olha o tamanho da deformação. Dá esse vetorzinho verdinho aí. Depois a gente pode até calcular isso daí, certo? Vou voltar para zero aqui. Agora eu vou deixar em 100 newtons por metro. Vou diminuir a constante elástica e causar a mesma força de 100 newtons. Olha o tamanho da deformação que eu causo nela. Certo? Uma outra maneira da gente observar isso daí é com esse simulador aqui que é spoiler. Então dá uma olhada nessas duas molas. Eu tenho aqui, ó. Aqui eu tenho uma representação um pouquinho melhor, né? De como essas molas são diferentes. Essas duas molas elas têm o mesmo comprimento, os elos das molas têm a mesma circunferência também, mas a mola 2, essa daqui, ó, né? Ela é bem mais espessa. Ela tem uma densidade maior. A constante elástica dela é maior, tá? A gente vai ver o que isso significa, ter uma constante elástica maior. Eu vou pendurar o mesmo pezinho nas duas molas e vamos ver o que acontece, ó. Opa. Então eu vou causar a mesma força para esticar as duas molas. Olha a mola que tem constante elástica menor. O que aconteceu com ela? Certo? Ela teve uma deformação bem maior, tá? Do que a mola com uma constante elástica maior. Ela teve uma deformação bem menor. Beleza? Tá? Então, como eu disse, né? Só para relembrar aqui para a gente fechar essa parte aqui. Propriedades da força elástica, tá? A direção da força é a mesma da mola, o sentido é contrário à deformação, então veja que nesse caso aqui, desse GIF, a mola está sendo deformada para a direita, né? Enquanto a força elástica, que é representada por esse vetor verde, tá apontando para a esquerda. E a intensidade? A intensidade a gente calcula pela lei de Hooke. A lei de Hooke basicamente é, é a relação algébrica entre a força constante elástica da mola e a deformação que é causada nela. Que pelas análises que a gente fez anteriormente ali, nos slides anteriores, já dava para a gente até chegar nessa representação. Quer dizer, esse slide aqui, isso daqui nada mais é do que um experimento que eu estou mostrando para vocês que a gente usa para descobrir constante elástica de mola mesmo, para estudar. Beleza? Tá? Você tem essa reguinha aqui, tá? Você, no laboratório de física você faz isso mesmo. Ó. Você bota ela ali, pá, entendeu? Deixa a molinha na posição de repouso, mede ela, coloca a reguinha ali, vai colocando pezinhos diferentes. Ó, vou colocar um de 50 gramas. Aí eu meço aqui, deu tantos centímetros. Agora eu vou colocar um de 100 gramas. Deu tantos centímetros. Agora eu vou colocar um de 250. Já deu tantos centímetros. Aí eu tenho uma relação entre força que é causada e deformação, tá? Além do estudo dessa relação entre força e deformação, consigo descobrir a constante elástica da mola, beleza?
Então, como nós vimos, a força elástica ela é diretamente proporcional à deformação causada na mola e à constante elástica da mola. Tá? Quanto maior for a força, maior for a constante elástica, maior é a força que eu tenho que fazer para deformar ela. Tá? Nós vamos representar a constante elástica pela letra K, a deformação na mola por ΔX ou simplesmente por X, eu vou utilizar X aqui, tá? De forma que a formulinha da lei de Hooke é F igual a Kx. Força elástica igual a constante elástica vezes a deformação, tá? O x é medido em metros, e aí nessa expressão aqui, né, se eu isolar o k, passo o x dividindo, dá uma olhada, ó. Eu tenho Newton por metro, que é força dividido pela deformação. Se a força é em newtons, a deformação é em metros, então a constante elástica é Newton por metro. Então, se a constante elástica de uma determinada mola é 5 newtons por metro, estou viajando aqui qualquer valor, tá? Quer dizer que para você deformar a mola de 1 metro, você puxar ela e esticar ela em 1 metro, a partir da posição de equilíbrio dela, você precisa fazer uma força de 5 newtons. Entendeu? Beleza? Essa que é a interpretação da constante elástica, tá? Vamos ver um exemplinho? Bora lá. Eu tô com medo que esse café tá gelado, mas não tem problema, é café. Tá gelado. Vamos lá. Ah, tá frio, né, gente? Tá louco, mas esfriou esse final de semana aqui. Vamos fazer o primeiro exemplo, então, da nossa aulinha aqui. Primeiro exemplo envolvendo força elástica. Bora lá. Exemplo 1. A figura representa um corpo de massa 45 gramas, apoiado em uma superfície horizontal e preso a uma mola fixa no teto. Então, ao mesmo tempo que ele está apoiado, ele está preso a uma mola. Beleza, tá? O corpo deforma uma mola de constante 7,5 newtons por metro, tá? Então ele deu a constante elástica, tá? Considerando que o sistema esteja em equilíbrio, letra A, represente as forças que agem no corpo. Represente as forças que agem no corpo. Então vamos lá. Bom, gente, primeiro vamos representar as forças que a gente já conhece, que a gente já tinha estudado anteriormente, né? Bom, se esse bloco está aqui, ele está sendo puxado para baixo por ação da Terra, temos força-peso, certo? Aí, como ele está apoiado na superfície, nessa superfície de apoio aí, tá? A superfície de apoio reage com uma força empurrando ele para cima, que é a força normal. Então, fazer de verde aqui, ó, temos também a força normal. Só que o exercício disse que esse bloco ele está comprimindo, né? Está deformando ao mesmo tempo que ele que ele está apoiado, né? Ele está comprimindo essa mola. Na verdade, ele não fala se comprime, né? Dá uma olhada. Ele fala que o corpo deforma uma mola de constante 7,5. Aí nós teríamos duas possibilidades. Vamos analisar a possibilidade na qual ele foi encaixado aí, certo? Vamos analisar. Ou melhor, vamos analisar a situação mais simples, que é a situação na qual ele está puxando a mola. Vamos supor que é, você colocou esse bloco na mola, encaixou ele na mola, aí ele puxou a mola para baixo e até encostar no solo. Beleza? Então, se ele está puxando a mola para baixo, tá? Se ele está puxando a mola para baixo, quer dizer que a força elástica está puxando ele para cima. Beleza? Ele não foi encaixado aí. Tá? Depois a gente pode analisar como um outro exemplo o caso que ele foi encaixado. Tá? Se eu não me engano, essa é uma questão adaptada que eu peguei e faltou esse detalhe aí. Tá? Então, nós temos uma força elástica, certo? Meio que puxando o bloco para cima também, além da força normal, tá? Então, o bloco, né, nesse caso que eu estou falando aí, o bloco ele não está comprimindo o solo com toda a força que ele conseguiria, porque tem a força elástica que está
puxando ele um pouquinho para cima também. Beleza? Tá? Poderia ser ter o caso dessa mola, por exemplo, ter uma posição de equilíbrio que fosse maior do que a distância entre o bloco e o teto, de forma que ela teria que ser comprimida para o bloco ser colocado ali. Aí a força elástica estaria apontando para baixo também. Tá? Poderia ser esse o caso. Beleza? Vamos lá. Letra B. Determine em centímetros a deformação sofrida pela mola, sabendo que o corpo comprime a superfície de apoio com uma intensidade de 0,15 newtons. Essa força que ele passou aí pra gente agora, pessoal, essa força de 0,15, nada mais é do que a intensidade da força normal. Por quê? Porque se ele falou que o bloco comprime o solo com uma força de 0,15, o solo está respondendo ao bloco com uma força de mesma intensidade, já que são forças de ação e reação, né? Terceira lei de Newton. Beleza? Muito bem. Então eu já sei a intensidade da força normal. Para calcular a deformação sofrida pela mola, eu tenho que encontrar qual é o x, né? E o x eu encontro analisando a força elástica, porque força elástica a gente sabe que é kx. Se eu descobrir a força elástica, tá? Se eu descobrir qual é a intensidade da força elástica, eu consigo determinar o x porque ele forneceu o K para a gente. Ele falou que é 7,5 newtons por metro, tá? Então, o que eu vou tentar determinar? A força elástica, porque a gente sabe que o K é 7,5 e sabe que a massa do bloco é 45 gramas, né? E pela massa a gente consegue determinar qual é a força-peso. Aí a gente faz a análise da dinâmica do corpo, certo? Porque ele está em repouso. Se ele está em repouso, a força resultante tem que ser zero, né? E aí as forças que estão puxando o bloco para cima tem que ser igual à força que está puxando ele para baixo. Beleza? Tá? Então vamos lá. Vamos calcular primeiro a força-peso. Força-peso é massa vezes a gravidade. A massa é 45 gramas. Eu vou passar para o sistema internacional, que é quilogramas, dividindo por 1.000, certo? 1 quilograma, a gente sabe que tem 1.000 gramas. Então, para passar de grama para quilograma, eu divido por 1.000. Vai dar 0,045 quilogramas. Beleza? Ai, eu ia falar saúde para mim mesmo? Desculpa, tá, gente? Alergia. Vamos lá. Massa, 0,045 vezes a gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado, tá? Então a força-peso resulta em 0,45 newtons. 0,45 newtons. Beleza? Então eu tenho a força-peso, tenho a força normal, tá faltando a força elástica. Vamos analisar a dinâmica do corpo agora, ó. Se a força resultante é zero, como eu disse, as forças que puxam para cima, que são quem? A força Newton, a força normal e a força elástica, tá? Elas têm que ser igual à força que puxa para baixo, que é a força peso. Então, se eu somar a normal com a força elástica, tem que dar a força peso. Eu já sei o valor da normal. A normal é 0,15 mais a força elástica, que eu quero descobrir, que é igual à força peso, que é 0,45. Ah, professor, no lugar aqui da força elástica eu já não poderia escrever kx? Poderia. Poderia escrever kx, aí só substitui o valor do k e você acha diretamente, né, qual é a deformação da mola. Em metros, só que ele pediu em centímetros, aí depois tem que transformar. Beleza? Tá? Mas eu vou achar a força elástica separadamente primeiro, tá? Vamos lá, como que a gente faz? Eu vou pegar esse 0,15 aqui, vou passar para o outro lado, vai negativo, então vai ficar 0,45 menos 0,15. Então a força elástica resulta em, nesse caso, 0,3 newtons. Beleza? Aí, como nós sabemos, né? Vou voltar para cá, ó. A força elástica é K vezes X.
a força elástica é 0,3, o K é 7,5 vezes x. Então, o que eu faço? Eu passo 7,5 dividindo lá no 0,3 para isolar o x, tá? Aí vai ficar 0,3 dividido por 7,5. 7,5 é 2,5 vezes 3, né? Então vai ficar 0,3 dividido por 3, que é 0,1, dividido por 2,5. 1 dividido por 2,5 é 1/4. Aliás, é 4, porque é o inverso de 1/4, né? Viajei. É o inverso de 4, é 1/4. É 4. Só que como é 0,1, né? Dividido por 2,5, então vai dar 0,4. Isso em metros, essa continha aí, tá? Então se você fizer a divisão, vai dar 0,4 metros. 0,4 metros, você multiplica por 100, porque cada metro tem 100 centímetros, né? Eu tenho que a deformação da mola nesse caso foi de 40 centímetros. Beleza? Muito bem. Então, o que tem de novo nesse exercício aqui, além da força elástica, se a gente comparar com os exercícios da aula passada? Na aula passada a gente analisou o equilíbrio de um corpo, só que apenas com duas forças, né? Beleza? Então a gente, por exemplo, força normal com peso, certo? Que era o único equilíbrio que a gente analisou. Aqui, além da força normal, tem a força elástica. Poderia ser, por exemplo, uma força de tração, gente. Né? Imagina que tem um corpo, um bloco, um fio no qual ele está pendurado e ele está apoiado ainda numa superfície. Seria normal mais atração igual ao peso. Essa análise da dinâmica do corpo, tá? É uma coisa que a gente sempre vai fazer assim, meio no feeling mesmo, porque é a forma mais direta, acaba sendo a forma mais fácil de fazer mesmo, tá? Essa relação que eu tenho aqui, deixa eu marcar para vocês. Aqui, ó, isso daqui é a parte mais importante da questão, tá? Que vem dessa análise. Como que eu fiz a análise no caso desse problema? Ó, eu tenho forças que puxam para cima, e força que puxa para baixo. E o corpo está em repouso, tá? Está em equilíbrio. Se ele está em equilíbrio, está parado, a força resultante tem que ser zero. Se tem um monte de força puxando para um lado, um monte de força puxando para o outro, quer dizer que elas puxam com a mesma intensidade. Então, de um lado da igualdade, eu ponho as forças que estão puxando para um lado, do outro lado da igualdade, eu ponho as forças que estão puxando para o outro, tá? Você pode pensar assim tranquilamente, beleza? Não é um pensamento, um raciocínio academicamente apurado, o jeito que a gente fala, mas funciona. E se você escreve dessa forma algebricamente, está certinho, tá? Beleza? E você resolve a maioria dos problemas de física com isso daí, que envolvem equilíbrio, tá? Beleza, galera? Muito bem. Vamos lá. Meia hora de aula já. Vamos para a terceira força e última que a gente vai estudar hoje, que são, na verdade, as forças de atrito. O que é a força de atrito? O que é o atrito, professor? Bom, a força de atrito é a força que acontece quando você tem dois corpos encostados um no outro, ou um corpo que está apoiado numa superfície. E veja naquele GIF que eu coloquei ali, né? Por causa das imperfeições de ambas as superfícies, quando você coloca, eles não encaixam perfeitamente quando a gente pensa microscopicamente falando, certo? E essas imperfeições, quando você arrasta um corpo é, na superfície do outro, tá? Essas imperfeições vão causar uma força entre eles. Essa força é a força de atrito, tá? Essa é uma força que a gente, em geral, pensa em termos de resistência ao movimento, mas ela pode ser uma força motora também. Eu vou mostrar alguns exemplos que é muito interessante daqui a pouco, tá? Então, por causa dessas imperfeições, você vai ter a força e ela, em geral, tá? A regra principal da força de atrito é que ela sempre aponta no sentido contrário da tendência a deslizar. Então, nesse caso, ó, você tem uma caixa aqui que a pessoa está puxando para cá, certo? Beleza? Então, ela está empurrando a caixa para a direita. A força de atrito vai atuar no sentido contrário. Essa caixa ela tende a deslizar
para a direita. E até chega a deslizar no caso desse GIF aí, tá? Então a força de atrito, se ela desliza para a direita, a força de atrito estará apontando para a esquerda, beleza? Então dá uma olhada agora no desenho aqui mais específico aqui, um pouquinho mais adequado aí para a gente analisar. Eu tenho esse bloco, imagina que eu tenho uma força F, esse vetor amarelo, que está puxando para a direita, tá? A força de atrito vai apontar para a esquerda. A direção da força de atrito é sempre paralela à superfície de contato. Então, se o corpo estiver apoiado numa superfície horizontal, a força de atrito também é horizontal. Se o corpo está apoiado numa superfície vertical, a força de atrito também será vertical. Entendeu? Se o bloco estiver apoiado numa superfície inclinada, como nós veremos mais adiante, a força de atrito vai ter a mesma inclinação desse plano inclinado aí, certo? E o sentido é contrário ao deslizamento, ou tendência de deslizamento. Por que eu estou falando tendência de deslizamento? Porque a força de atrito, ela pode impedir o movimento do corpo também, né? Tá? Eu tenho certeza que muitos de vocês já passaram pela situação de, por exemplo, quando você vai empurrar uma mesa, uma cômoda, um guarda-roupa que é muito pesado, você faz uma força e aquele móvel não sai do lugar. Já percebeu isso daí? Tá? Por que ele não sai do lugar? Porque a força de atrito é tão grande que a intensidade da força que você está fazendo não é suficiente para vencer a força de atrito. E aí o corpo que você está tentando mover lá, fica parado. Tá? Vamos analisar isso daí um pouco mais adiante, um pouco mais de especificidade, tá? Como que a gente calcula a força de atrito? Nós calculamos pelo produto de uma força por um outro coeficiente. Veja que a força de atrito depende da força normal, certo? Beleza? Daí que vem a ideia de que é mais difícil de empurrar corpos mais pesados, porque se o corpo é mais pesado, a força normal vai ser mais intensa e, portanto, a força de atrito vai ser mais intensa também. Pensa no lance das imperfeições no corpo encaixado com a superfície. Quanto mais pesado for o corpo, mais entranhadas estarão essas imperfeições na hora de tentar mover o corpo. Aí o atrito vai ser mais intenso, certo? E o que que é essa letrinha, esse uzinho com a perninha puxadinha aqui, professor? O que que não é uzinho com a perninha puxadinha, não? Nós pronunciamos mi, uma letra do alfabeto grego, que nesse caso representa coeficiente de atrito, certo? Do que depende esse coeficiente de atrito? Depende da superfície que está em contato. Então você tem um bloco de madeira que está apoiado numa superfície que é de concreto. Você vai ter uma certa dificuldade de empurrar esse bloco de madeira. Agora, se você colocar esse bloco de madeira em cima de um porcelanato, aquele que tem lá no shopping, tá ligado? Que você anda, o atrito vai ser bem menor, né? O que mudou? Mudou o bloco? Mudou a força normal? Não, é o mesmo bloco que você está apoiando na superfície, só que a superfície, o atrito vai ser bem menor porque o coeficiente de atrito vai ser menor. No caso lá do porcelanato que eu acabei de falar. Eu dei um exemplo aqui de cabeça, pensando, mas a ideia é mais ou menos essa aí, tá, gente? Quando você coloca um corpo em contato com o outro, também um bloco em contato com o outro, também é a mesma coisa, tá? Muito bem. Dois exemplos da força de atrito como força motora. Quando a gente caminha, quando a gente anda, quem é responsável pelo movimento, pelo nosso deslocamento, tá? É a força de atrito. Para pensar, quando você vai andar, o movimento que o seu pé faz em relação ao solo, tá? É de tentar deslizar para trás. Beleza? Já aconteceu de você pisar numa casca de banana, por exemplo? Ou num pedaço de papelão enquanto você está andando? O que acontece com o seu pé? Certo? Ele vai lá para trás. Você dá aquela deslizada, seu pé vai lá para trás, porque o seu pé é como se ele tivesse adquirido um movimento natural dele. Só que como o atrito fica muito menor, ele acaba deslizando. Quando você tem uma força de atrito considerável, né? A força de atrito, lembra, é sempre contrária ao deslizamento. A tendência do seu pé é deslizar para trás. E a força de atrito atua empurrando o seu corpo para frente. Por isso que a gente consegue caminhar. Se não tivesse atrito, a gente não ia conseguir caminhar.
Beleza? Tá? Mesma coisa com carros, né? Ou qualquer automóvel que funciona aí, se movimentando por meio de rodas, né? A roda está girando nesse sentido horário aqui, que vocês estão vendo, no contato aqui com o chão, certo? O pneu empurra o chão para trás. O chão, por ação e reação, empurra o pneu e o carro, o automóvel para frente. Beleza? Tá? Agora vamos falar sobre a diferença entre as duas forças de atrito que atuam no corpo. Como eu disse para vocês, são duas, tá? O atrito ele pode ser do tipo estático ou do tipo cinético, tá? Qual é a diferença? O atrito estático é o atrito que atua em corpos que estão em repouso e o atrito cinético é o atrito que atua em corpos que estão em movimento. Beleza? Agora lembra daquela situação que eu falei para você de você tentar empurrar uma mesa que está muito pesada. Tem um monte de livro em cima dela, você vai empurrar. Você faz uma força, ela não sai do lugar. Aí o que você faz? Você empurra ela com uma força maior. E vai aumentando a força, vai aumentando a força. De repente a mesa sai do lugar. Quando ela sai do lugar, não sei se você já percebeu isso. Quando ela sai do lugar e você continua empurrando ela, parece que fica mais fácil de manter ela em movimento, certo? Por que que acontece isso? Porque enquanto a mesa está em movimento, por causa da inércia, lembra? Tá? A tendência que ela tem de manter em movimento, a força de atrito fica com uma intensidade menor também, certo? Então a interação, tá, entre as superfícies quando o corpo está em contato, está em movimento e quando o corpo está em repouso é diferente, causando um atrito diferente, de intensidades diferentes, tá? O que, que o atrito estático representa? O atrito estático representa qual é a força de atrito máxima entre um corpo e uma superfície de contato, tá? Para você conseguir tirar o corpo do repouso, você tem que fazer uma força que é no mínimo maior do que a força de atrito estático. Aí, a partir do momento que você faz essa força maior do que a força de atrito estático, a força de atrito diminui para uma intensidade um pouquinho menor, chamada de atrito cinético. E aí, para manter o corpo em movimento, você precisa de um esforço menor, que é o que está sendo representado nesse gráfico aqui. Dá uma olhada, ó. Nesse gráfico eu tenho no eixo X a força que está sendo aplicada. Então imagina que tem um bloco e ele está sendo puxado para a direita, certo? A força de atrito está atuando para a esquerda, contrário a a força F, tá? Nessa primeira parte do gráfico, tá vendo que ele é uma reta ascendente aqui? Por quê? Porque é a situação em que o corpo está parado, que o corpo está em repouso, tá? Veja que se ele está em repouso, é porque a força resultante é zero. Se a força resultante é zero, quer dizer que a força que está puxando ele para frente e a força de atrito tem a mesma intensidade. Dá uma olhada, em qualquer ponto desse gráfico, ó, se você pegar a força F e a força de atrito, ela tem a mesma intensidade. Até esse valor aqui. Esse valor representa aqui, ó, a força de atrito estático, que é o atrito máximo. Nesse ponto, nós dizemos que o corpo está na iminência do movimento. Ele está meio que vai, não vai, está querendo se mover. Você faz uma força um pouquinho maior, ele entra em movimento. Aí olha o que acontece com a força de atrito. Ela cai para um determinado valor aqui, certo? Tá? Que é o chamado atrito cinético e se mantém constante. Isso é muito importante, tá? A partir do momento que o objeto está em movimento, a força de atrito fica constante e ela tem sempre o mesmo valor, que é menor, um pouquinho menor que o atrito máximo, tá? Para representar essa situação, a gente tem esse GIF aí, tá? Só não repara na língua que tá e nessas unidades aí, que eu nem sei também que unidade que é essa, nem foi atrás, mas esse GIF é muito interessante, tá? Veja que você tem você tem aqui tipo um carrinho, né? Com dois pezinhos. Aí o cara vai puxar um dinamômetro, aquela molinha ali, ó, é para medir a força, tá? Beleza? Ele puxa um dinamômetro que está acoplado naquele carrinho. Veja que ele vai puxando e vai aumentando a força e o carrinho fica em repouso, tá? Ó, vamos acompanhar agora nessa próxima aqui, ó. Ó, ele vai puxando, vai puxando, vai puxando, tá em repouso. Aí pum, venceu a força de atrito. Olha o que aconteceu agora para manter ele em movimento. A força necessária é um pouquinho menor, certo? Então a força vai aumentando, ó. Vamos mais uma vez ali.
vai aumentando, 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 está na iminência do movimento, entrou em movimento. Aí fica um pouquinho menor a força, para manter ele em movimento. Beleza? E como que faz para eu calcular a força de atrito estático e de atrito cinético? A única coisa que vai mudar é o coeficiente de atrito. Então você vai ter para um corpo e uma superfície de contato, tá? Sempre dois valores de coeficiente de atrito. O coeficiente de atrito estático e o coeficiente de atrito cinético. E, obviamente, o coeficiente de atrito estático é sempre maior do que o cinético, porque ele representa a força máxima. Beleza? Tá? Acho que vai ficar um pouquinho melhor nesse exemplo que a gente vai fazer agora. Vamos tentar fazer rapidão, porque a aula já está com 45 minutos. Bora lá. É rapidinho. Ele diz assim, ó, na figura abaixo está representado um bloco de massa 2 kg sobre uma mesa plana horizontal. Beleza. Os coeficientes de atrito entre o bloco e o plano são, dá uma olhada, ó, coeficiente de atrito estático 0,28, coeficiente de atrito cinético 0,25, então um pouquinho menor do que o estático. Uma força F horizontal, cujo módulo pode variar de 0 até 8 newtons, então ela pode ir aumentando, é tipo o dinamômetro que o cara está puxando o bloquinho do slide anterior, ela é exercida sobre o bloco. Determine o módulo das forças de atrito exercidas no bloco quando a força F tem módulos iguais a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 newtons. Certo? Então o que o cara está fazendo? Ele está aumentando a força de 1 até 8 e pede para a gente calcular qual é a força de atrito em cada um desses casos. Beleza? Aí você fala, nossa, professor, vou ter que calcular 7 forças aí. Tá? Não. Basicamente você tem que calcular duas. Por quê? Eu não sei se a força de 1 newton, de 2 newtons ou de 3 newtons é suficiente para tirar ele do movimento. Para tirar ele do repouso, aliás, desculpe. Tá? Como que eu vou descobrir isso? Calculando a força de atrito máxima, que é o atrito estático. Tá? Então, primeiro caso aqui, a gente vai calcular a força de atrito estático. Como que eu calculo essa força de atrito estático? Que é o atrito máximo, né? Força de atrito estático é coeficiente de atrito estático vezes a normal. Tá? Nesse caso, o corpo está na superfície plana, então a força peso e a força normal, vocês concordam aí, tem a mesma intensidade. Então a normal é igual ao peso, que a gente calcula por mg. A massa do bloco é 2 kg, a gravidade é 10. Então a força-peso dá 20 newtons. Então no caso da força de atrito estático, né, eu vou colocar o coeficiente de atrito estático, que é 0,28, e a força normal, que é 20 newtons. 0,28 vezes 20 é a mesma coisa que 2 vezes 2,8, 4 com 1,6. Então, a força de atrito estático é 5,6 newtons. Esse é o atrito máximo. Beleza? Tá? O que isso quer dizer? Se aquela força F, aquele vetor vermelhinho ali, ó, tá? For menor do que 5,6 newtons, o que acontece com o bloco? Menor ou igual, né? Tá? Menor ou igual. O que acontece com o bloco? Ele permanece em repouso. A força não é suficiente para tirar ele do repouso. Vou escrever isso, tá? Então, ó, se F é menor ou igual a 5,6 newtons, tá? O bloco fica em repouso. Muito importante isso, tá? O bloco fica em repouso. Beleza? Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que a gente já consegue matar qual é a força de atrito quando a força F vale 1, 2, 3, 4 e 5 newtons. Por quê? Porque todas essas forças são menores do que 5,6. E aí o bloco vai estar parado. E se ele está parado, se ele está em repouso, tá? O que acontece com a força de atrito?
vai ser igual à força F, gente. Porque ó, a força de atrito aqui, vou representar ela aqui, ó. Ela está puxando o bloco no sentido contrário da força F, certo? Tem uma força puxando para a direita e uma força puxando para a esquerda. Tá? O bloco. Se o bloco está parado, o que acontece com a força que está puxando para a esquerda e para a direita? Tem a mesma intensidade. Beleza? Então, para todas essas forças de 1 até 5 newtons, tá? O bloco vai estar parado e a força de atrito é igual à força F. Beleza? Vamos até fazer o seguinte aqui, ó. Fazer uma tabelinha. Bem na hora aqui. Deixa eu ver, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos deixar assim. Ou melhor, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tá bom, assim. Pá. Eu tenho que ficar selecionando toda vez. Então vamos fazer assim. Eu acho que aí ele pega. Como se fosse uma linha mesmo reta. E tudo bem. Aqui. Só para ficar mais bonitinho. Beleza. Muito bem. Agora se liga, ó. Não, quero que você fique vermelho mesmo. Agora imagina que aqui então vai estar a força F e aqui a força de atrito em newtons. Então quando a força a força F é 1, a força de atrito vai ser 1 também, porque o bloco vai estar em repouso. Essa força F é menor do que 5,6. Quando a força F é 2, a força de atrito vai ser 2. 3, 4, 5, a força de atrito vai ser igual à força F, porque o bloco fica em repouso. Entendeu? Agora, para essas forças 6, 7 e 8 newtons aqui, eu sei que essas forças são maiores, certo? Todas elas aqui, ó, são maiores do que 5,6. E aqui, ó, são menores do que 5,6, né? Para essas forças que são maiores do que 5,6, o bloco estará em movimento. Aí, quando o bloco está em movimento, vou até colocar aqui assim, ó. O bloco está em movimento. Aí, para quando o bloco está em movimento, a força que atua nele vai ser a força de atrito cinético, certo? Vai ser a força de atrito cinético. Então, eu tenho que calcular qual vai ser a intensidade do atrito cinético. Coeficiente de atrito cinético é 0,25. A força normal é 20 newtons. Então, a força de atrito cinético, 0,25 vezes 20, 2,5 vezes 2, 5 newtons. Então, olha só que interessante. A força F vai aumentando de intensidade 0, 1, 2, 3, 4, 5, 5,6. E enquanto a força F vai aumentando, a força de atrito aumenta com a mesma taxa, porque o bloco fica em repouso. Até 5,6. Quando a força F passa um pouquinho esse 5,6, a força de atrito cai para 5 newtons, porque o bloco começa a se mover. E essa força de atrito é constante, continua sendo 5. Então aqui é 5, aqui é 5. Mano do céu, que ele pegou esse zerão aí? Ah, tá, tinta em forma aqui, beleza. Então aqui é 5 e aqui é 5. Beleza? Então aí tá respondido, tipo, de 1 até 5 newtons, para 1 a 5 newtons no caso da força F, a força de atrito vai ter a mesma intensidade. Para forças maiores do que 5,6, a força de atrito vai ter a intensidade da força de atrito cinético, que é 5 newtons. E aí ela continua, tá? Se a gente fosse fazer, por exemplo, o gráfico, entendeu? Desse caso aí, seria até interessante. A gente poderia fazer assim, ó. Assim não, né? Porque assim fica torto. Esqueço, mano, dessa
ferramenta maravilhosa que nós temos aqui, ó. Primeiro só aprender a utilizar, né? Ó, se a gente fosse fazer um gráfico, entendeu? Aqui a força de atrito em newtons, aqui a força F em newtons. Então a força ela vai aumentando até um valor máximo que é aqui, ó, 5,6. Se eu fizer uma tracejadinha bonitinha aqui, ó, 5,6. Nessa parte toda o gráfico é uma linha reta porque todas as forças aqui são iguais, tá? Passou essa força F aí, passou 5,6, aí a força de atrito cai um pouquinho aqui para 5, certo? Tem uma cobrinha aqui, ó, que é o atrito cinético, 5 newtons, como a gente tinha visto anteriormente. Beleza? Muito bem, tá quase dando uma hora, vamos fechar essa aula já. Vai ter atividades para vocês fazerem lá, alguns exercícios envolvendo essas forças, tá? Vou colocar alguns simuladores para vocês brincarem um pouquinho, se divertirem e também pegarem o jeito com o lance da força elástica, principalmente, tá? Me procurem no caso de dúvidas, tá, gente? Por favor, estou esperando lá. Não fiquem com vergonha de perguntar. Manda uma mensagem no chat para mim, por favor. Não precisa esperar o horário da aula. Pode ser depois do horário da nossa aula. Vocês têm o horário que vocês quiserem, tá? O lance do horário da aula é que vocês sabem que eu tô lá exclusivamente para atender vocês. Então, no horário da aula de vocês, vocês podem me perguntar que eu tenho que responder vocês. Se você me perguntar num horário fora que é o da nossa aula, pode ser que eu demore um pouquinho para responder só, mas eu vou responder também. Beleza? Então vamos ficar por aqui. Um abraço para vocês, ótimo final de semana. Cuidem-se, fiquem em casa o máximo que der. Falou.